Eleição do Trump e a deportação em massa prometida por ele, e o apoio dos estados de fronteira. Em uma eleição que novamente dividiu o país, Donald Trump retorna ao poder, prometendo rigor sem precedente contra a imigração ilegal. Entre as propostas estão a ampliação do muro que divide Estados Unidos com México, o uso de forças militares na fronteira e invasões a locais de trabalho. Tudo para garantir que ele chama de segurança nacional. Essa promessa de restaurar a ordem atraiu apoio não só de americanos conservadores, mas de forma surpreendente de muitos imigrantes legalizados. Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Cid Vieira. Aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Trump e sua base em estados de fronteira. Os estados da fronteira, como Texas e Arizona, tiveram um papel fundamental na vitória de Trump. Esses estados que vivem na linha direta de imigração são constantemente mais afetados pelo fluxo de pessoas que atravessam a fronteira. Aqui a imigração é uma questão cotidiana que afeta a economia desses estados, segurança e até a infraestrutura local. Agora, com o apoio do Trump nessas regiões, reflete uma combinação de fatores: o desejo por segurança e uma forte crença na importância de fronteiras. Olha só, em entrevista com um eleitor do Trump no Texas, ele responde: o eleitor, eu não sou contra a imigração, mas queremos que seja legal, que haja controle. Vivemos com a sensação de que o governo precisa ser mais firme e o Trump é o único que tem coragem de fazer isso. O sentimento de segurança vai além do medo ou da xenofobia. Ele envolve também a percepção de que o sistema atual é injusto com aqueles que imigraram legalmente e convivem com a entrada constante de imigrantes irregulares. As promessas do Trump, um recorte da sua campanha. Durante a sua campanha, o Trump reforçou que a segurança fronteiriça seria um de seus maiores compromissos. E após eleito, na sua primeira entrevista, ele declarou que o primeiro ato que ele ia fazer era sobre a imigração. E era sobre, ele ia reforçar o muro e reforçar a segurança na fronteira. Então, o Trump, nessa primeira entrevista, já depois de eleito, ele já reforçou que a segurança fronteiriça seria um dos seus maiores compromissos, reativando políticas que haviam sido abandonadas quando ele saiu. Ele prometeu expandir o muro da fronteira com o México e anunciou que usaria o exército, se necessário fosse, para realizar essas deportações em massa e invasões em locais de trabalho. Estima-se que, com essas ações, 11 milhões de imigrantes estão vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. E dentre esses 11 milhões, poderia ser alvos de operações. Entre eles, mais de 200 mil brasileiros. Mais de 200 mil brasileiros imigrantes. Segundo o levantamento da CNN, esse número pode chegar a 230 mil imigrantes brasileiros que correrão o risco de serem deportados. Um número que inclui, inclui famílias e trabalhadores há anos previstos. O paradoxo: imigrantes legalizados que apoiaram o Trump. Um fato intrigante na eleição foi o apoio de muitos imigrantes legalizados nos Estados Unidos que apoiaram o Donald Trump. Apesar de suas políticas restritivas, ele conseguiu conquistar a confiança de parte dessa comunidade. A razão: muitos imigrantes legais, reúnem um consenso de justiça quanto ao processo migratório e acredito que as leis de imigração devem ser respeitadas. Tem um caso aqui do imigrante do Peru, eu acho, do imigrante. Para estar aqui, eu e minha família passamos por um processo longo e difícil. Acho que todos deveriam fazer o mesmo. Não é justo ver pessoas cruzando a fronteira sem nenhum controle. Esse pensamento não é isolado. Nos estados de fronteira, onde a imigração irregular tem um impacto direto na vida cotidiana, muitos imigrantes legalizados enxergam o Trump como uma figura que respeita seus sacrifícios e promete garantir que o sistema funcione para todos. E por que os estados de fronteira escolheram Trump? Tanto no Texas como no Arizona apresentam esses estados em que
a presença de imigrantes irregulares e as questões de segurança fronteiriça são mais intensas. Nesses locais, a promessa de controle sobre a imigração ilegal ganha uma dimensão de ordem pública e estabilidade econômica. Trump explora essa percepção ao colocar a imigração como uma questão de soberania nacional. Em um momento em que a preocupação sobre a segurança e controle social está bem alta nos Estados Unidos. Segundo um especialista, as comunidades de fronteira têm uma experiência mais direta com as consequências do sistema atual de imigração. Os apoiadores do Trump nesses estados não estão apenas preocupados com questões culturais, mas também com o impacto econômico e a pressão sobre os recursos públicos gastos com essa imigração irregular. Os impactos previstos, como a promessa do Trump, pode afetar a sociedade. O plano do Trump tem gerado preocupação já. Os críticos apontam que suas medidas irão fragmentar famílias, enfraquecer comunidades inteiras e instaurar um ambiente de medo entre os trabalhadores, que contribuam significativamente para a economia do país. Organizações de direitos civis alertam sobre a possibilidade de um tratamento abusivo e alertam que o uso do exército para repressão interna pode violar princípios fundamentais. Conforme um desses representantes, isso vai impactar principalmente os trabalhadores mais vulneráveis. Essas pessoas não são criminosas como o Trump está dizendo. São pessoas que buscam uma vida melhor, muitas vezes em empregos que os próprios americanos não querem. Como um dos casos é o caso das mulheres que trabalham fazendo limpeza de casas e vários outros empregos que os americanos detestam fazer e eles não fazem. Então eles pagam para fazer, porque eles não querem fazer. E quem faz esse trabalho? Os imigrantes ilegais. E principalmente os produtores, fazendeiros, principalmente os proprietários rurais, que levam esses imigrantes para lá para trabalhar para eles, pagando a metade do que deveria pagar para um americano, ou pouco mais. O máximo ali que eles estão pagando é um salário mínimo em dólares, que é em torno de $1.200 por mês, mas eles pagam por semana. Então, esses imigrantes têm que aceitar o que tiver. Eles preferem aquele pouco do que nada. E o bom para esses imigrantes é que eles ficam longe dos holofotes da polícia, da imigração. Então, para concluirmos com a vitória do Trump, revive um debate antigo nos Estados Unidos, trazendo à tona esse dilema entre segurança, justiça e humanidade, enquanto ele avança com suas políticas rigorosas, que a partir de 20 de janeiro ele irá tomar posse como presidente e, segundo ele, já irá tomar providências imediatamente. Enquanto ele avança com suas políticas rigorosas, os estados de fronteira que votaram em pesos por essas mudanças aguardam os desdobramentos com expectativas erradas. Alguns esperam um país mais seguro, enquanto outros têm, por suas próprias famílias e comunidades, a questão migratória, mais uma vez, torna-se o epicentro de uma profunda divisão americana. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo. Tchau!